Sejam todas muito bem-vindas ao nosso curso online Mais Mulheres Eleitas. Eu sou a Priscila Marins, advogada, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da 12ª Subseção da Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes. Vocês terão agora uma aula sobre violência política de gênero, que será ministrada pela doutora Sana Gimenez. Sana é advogada e socióloga, especialista em direito público, mestre e doutora em sociologia política e professora dos cursos de direito da Universidade Cândido Mendes, da Uniflu e da Universidade Redentor. Tenham todas uma excelente aula. Para mim, enquanto advogada, socióloga, estudiosa de gênero, mas principalmente enquanto feminista, é um grande prazer poder fazer parte dessa iniciativa e poder contribuir para a formação de nossas candidatas. A nossa conversa se dividirá da seguinte maneira. Inicialmente abordaremos o conceito de gênero e discutiremos a desigualdade das mulheres na sociedade. Posteriormente, traremos um breve relato sobre os direitos políticos das mulheres no Brasil. O terceiro ponto é justamente o ponto central de nossa conversa, que aborda o conceito de violência política de gênero, uma violência específica vivenciada pelas mulheres. Posteriormente, traremos a tipificação ou a possível tipificação dessa violência. Como penúltimo ponto, traremos os meios de enfrentamento a essa violência e, por fim, uma breve conclusão. Espero que tenhamos um ótimo encontro e espero principalmente que tenhamos mais mulheres eleitas nas próximas eleições. Quantas vezes ouvimos a frase de que política não é coisa para mulher, ou então de que as próprias mulheres não gostam de política? E quantas vezes questionamos essas frases? Por que será que elas são tão naturalizadas? A exclusão das mulheres dos espaços de decisão é algo recorrente ainda no século XXI, muito embora configure uma grave violação à própria democracia. É sabido que nossa sociedade estabelece papéis distintos para homens e mulheres, mas esse tratamento distinto não decorre naturalmente das diferenças anatômicas, biológicas, sexuais que existem em outros sexos. Esse tratamento distinto é fruto de um discurso que vem perpetuando ao longo do tempo a lógica da dominação masculina. Dessa forma, as diferenças entre homens e mulheres são equacionadas como desigualdades e as mulheres têm vivenciado uma cidadania fraturada, seja por meio da própria letra da lei, em alguns lugares, em alguns momentos históricos, seja por práticas sociais excludentes. Assim, nós podemos conceituar o gênero como todo saber que é socialmente construído ao longo do tempo para explicar, dar sentido às diferenças sexuais e também para entender as relações entre homens e mulheres. Sendo assim, o gênero é uma categoria que muda conforme o tempo e o espaço. De todo modo, essa configuração tradicional de gênero, que atribui papéis inferiores às mulheres, tem permanecido em maior ou em maior grau estruturando a nossa sociedade. E por que será que isso acontece? Justamente porque ela parece algo natural. Justamente porque ela se coloca a respeito de uma diferença física. Ela parte de uma diferença física. E assim, se for algo natural, é algo que é imutável. Na verdade, um outro ponto é que as instituições democráticas do mundo ocidental, elas se baseiam fortemente na ideia de que deve haver uma separação entre o mundo privado e o mundo público. E as características que são associadas ao mundo público são características estimuladas nos homens e as características que são exigidas no mundo privado são características tipicamente ensinadas às meninas. Assim, os meninos são ensinados desde cedo a terem força, assertividade, determinação, a se colocarem, e as meninas são estimuladas a serem sensíveis, cuidadosas, fracas. Por isso, como é um processo que começa, inclusive, desde antes do nascimento dos indivíduos, há uma falsa percepção de que esses comportamentos e de que essas características seriam naturais, seriam inatas aos seres humanos. Mas, na verdade, fazem parte deste processo de construção social do gênero. Esses códigos, portanto,
existem desde antes do nosso nascimento e depois condicionam toda a nossa vida. Por esse motivo, o acesso das mulheres às instâncias de poder ainda é tão difícil. A cidade grega, que foi o primeiro modelo de democracia, excluía inteiramente as mulheres. Nos dias de hoje, mesmo os países que têm mais igualdade de gênero não têm uma representação semelhante entre homens e mulheres nos cargos públicos. Assim, mesmo as mulheres que conseguem atingir posições de poder, elas precisam e são cobradas o tempo todo em relação às suas supostas funções naturais, em relação ao seu dever sagrado com o mundo doméstico e com a maternidade. Esse pensamento conservador de gênero, ele estrutura inclusive a maneira como as mulheres vão desempenhar cargos públicos. Porque as mulheres que, por exemplo, ocupam pastas no Poder Executivo, costumam ocupar as pastas mais ligadas à dimensão do cuidado, como, por exemplo, a educação, a saúde ou a assistência social. Além disso, boa parte das mulheres que têm uma ascensão política, na verdade, tem essa ascensão decorrente de um status masculino, ou seja, tem essa ascensão a partir de uma tradição familiar. É claro que nos dias de hoje, cada vez mais, temos mulheres que são eleitas a partir de sua própria trajetória, a partir de sua própria militância. Mas esse quadro tradicional da derivação de poder de um homem para uma mulher, seja um pai, um marido, um avô, um irmão, ainda é muito recorrente na nossa política. Um relatório publicado em 2019 pelo Fórum Econômico Mundial mostrou que o Brasil ocupa hoje a 92ª posição em termos de igualdade de gênero em um quadro de 153 países, ou seja, uma posição bastante preocupante. Quando se pensa especificamente na questão de empoderamento político, esses dados são ainda mais graves. Na verdade, o campo da política, o campo político partidário, é o campo mais refratário, ainda nos dias de hoje, à atuação das mulheres. Hoje, no Brasil, apenas 13% das prefeituras e também das câmaras dos vereadores são ocupadas por mulheres. As democracias representativas e os estados liberais modernos, eles vivem um paradoxo e eles têm uma grave dificuldade em incluir as minorias. Quando a gente usa a expressão minoria, a gente não está falando de uma questão quantitativa, de uma questão numérica, tá? A gente está falando de uma questão qualitativa, a gente está falando de acesso, a gente está falando de reconhecimento, a gente está falando de poder político. Então, as minorias são os grupos que costumam ser estigmatizados na sociedade e que não têm as mesmas condições de acesso. Nós, mulheres, somos minoria, embora sejamos mais de 52%, por exemplo, dos eleitores no Brasil. E qual é a dificuldade que os estados liberais modernos têm de lidar com as minorias? Nesses estados já existe igualdade formal, ou seja, em tese, na lei, todos os indivíduos são iguais. Então esses estados, eles são constituídos a partir da lógica da neutralidade, da imparcialidade. No entanto, nesses mesmos estados, na prática, na vida social, as pessoas vivem situações discriminatórias e excludentes. As minorias, como eu disse, não têm acesso aos mesmos bens e ao mesmo reconhecimento, porque não existe a chamada igualdade material. E como solucionar esse paradoxo? Esse paradoxo só pode ser solucionado por meio de políticas públicas inclusivas. E, dentre essas políticas, podemos destacar as ações afirmativas. Uma das ações afirmativas mais conhecidas e que tem a ver com a nossa temática é justamente a lei de cotas. Nós vamos discutir essa lei com mais vagar um pouco mais à frente. Mas agora é importante dizer que, para além de qualquer problema que a política de cotas possa trazer, ela trouxe um grande avanço. Qual é o avanço? Fazer com que essas minorias, fazer com que esses grupos estigmatizados possam ocupar cada vez mais os papéis de poder. Alguém poderia questionar, mas é preciso que a representação política, já que se trata simplesmente de representação, seja feita pelo próprio indivíduo que deve ser representado? Sim, é necessário. E por quê? Não porque esses indivíduos tenham um inconsciente coletivo comum, tenham interesses comuns e, principalmente, eles não têm uma mesma conjuntura moral. Cada ser humano, de fato, é único. E não existe a mulher universal. Existem as mulheres.
Existe a mulher negra, a mulher branca, a mulher pobre, a mulher rica, a mulher de periferia, a mulher indígena. Isso é fato. Mas o que une a todas as mulheres é o fato de que todas nós sofremos a mesma submissão estrutural. Por isso, por mais que possamos ter uma singularidade moral, por mais que possamos ter singularidade em nossos interesses, essa estrutura de dominação masculina é vivenciada por todas as mulheres. Dessa forma, a representação de uma mulher só pode ser devidamente feita por outra mulher. Por isso é que cada vez mais precisamos ter mulheres na política e por isso é que a democracia verdadeiramente só poderá ser alcançada quando as próprias cidadãs decidirem quais serão as regras que regerão as suas vidas. Uma pesquisa realizada no Brasil com congressistas mostrou que congressistas homens, em geral, não tendem a apoiar reformas políticas que possibilitem o ingresso efetivo de mulheres na vida pública. Na verdade, eles costumam apoiar apenas medidas de caráter simbólico que se estabelecem apenas no campo das estratégias discursivas. De todo modo, nos últimos anos, principalmente a partir da década de 90, uma série de regras eleitorais foi criada no sentido de que mais mulheres fossem candidatas. Em termos históricos, cabe dizer que o próprio direito ao voto feminino é bastante recente. Ele só foi permitido em 1932. Naquele ano, o presidente Getúlio Vargas, por meio de um decreto, estabeleceu o primeiro Código Eleitoral do país. Nesse Código Eleitoral, o voto feminino passou a ser permitido, mas com algumas limitações. Além de não ser obrigatório, as mulheres só poderiam votar as casadas com autorização de seus maridos e as solteiras e viúvas que possuíssem renda. Em 1934, a legislação foi alterada e essas restrições acabaram. No entanto, o voto feminino continuou não sendo obrigatório, o que certamente dificultou a participação e a universalização do sufrágio feminino. Com a Constituição de 1946, finalmente tivemos a equiparação dos dos direitos políticos de homens e mulheres. Décadas mais tarde, especificamente nos anos 90, nós começamos a ter uma série de alterações importantes nesse cenário. O Partido dos Trabalhadores, em 1991, inovou e estabeleceu que 30% dos seus cargos de direção deveriam ser ocupados por mulheres. Foi a primeira vez que esse tipo de discussão foi estabelecida no país. A partir daí, uma de suas deputadas apresentou um projeto de lei no sentido de que as cotas se tornassem também uma realidade no âmbito do poder legislativo. E assim nasceu a Lei 9.100 de 1995, de autoria da deputada Marta Suplicy. Essa lei determinou que 20% da lista dos candidatos de cada partido ou coligação deveria ser preenchido por candidatas mulheres. Essa proposta foi apelidada de Lei das Cotas. No entanto, naquele momento, valia apenas para as câmaras de vereadores do país. É claro que havia um contexto global que também era propício para esse tipo de modificação. O Brasil havia se comprometido na 4ª Conferência Mundial da Mulher de Pequim com a Plataforma de Ação Mundial, que se referia a uma resolução no sentido de incluir mais mulheres na política. O Brasil assinou essa plataforma e, sendo assim, as ações afirmativas eram consideradas medidas importantes para diminuir a desigualdade de gênero nos países. Em 1997, discutia-se em nosso país uma importante modificação dentro do âmbito eleitoral, já que naquele momento o sistema eleitoral carecia de normas claras, unificadas. A cada pleito, normas casuísticas eram criadas e assim era necessário realmente estabelecer uma lei das eleições. Essa lei foi criada e é a Lei 9.504 de 1997. Dentro dessa lei, uma das principais inovações foi o estabelecimento efetivo e mais amplo de cotas para mulheres ou definidas por sexo na política. Embora todo esse processo de discussão desse novo sistema eleitoral tenha sido marcado por muitas discussões e muitos impasses, curiosamente, no que se referia à questão das cotas, a discussão foi praticamente consensual. Por quê? Algumas limitações que essa lei trazia impediam de que, na prática, a inserção das mulheres fosse efetiva. Por isso, essa informação se coaduna com a primeira pesquisa que eu mencionei, de que congressistas homens tendem a apoiar medidas eleitorais que sejam apenas discursivas e simbólicas
e não efetivas realmente no que se refere à inserção de mulheres na vida pública. Então, se por um lado a Lei 9.504 expandiu consideravelmente o objetivo das ações afirmativas, porque ela previa que cada partido ou coligação preencheria um mínimo de 30% e um máximo de 70% de suas candidaturas para cada sexo, e além disso, ela ampliou esse tipo de cota das câmaras municipais para as eleições proporcionais do Poder Legislativo como um todo. Ainda assim, com todas essas alterações e com essa expansão, essa lei trouxe alguns problemas. Antes de entrar nos problemas, é importante dizer que esse percentual de 30%, ele é adotado porque ele é considerado pelas pesquisas o número mínimo necessário para que determinado grupo minoritário possa minimamente, né, influenciar as decisões dentro do processo político. Então, quais eram os problemas que a lei das eleições trazia nesse momento, essa legislação de 1997? Primeiro, que não havia uma sanção prevista para os partidos que viessem a não preencher as suas cotas. O que não poderia era o preenchimento com candidatos de outro sexo, mas poderiam ser deixadas as vagas em aberto. Além disso, o número de candidatos foi ampliado nessas eleições, o número de candidatos que cada partido poderia lançar foi ampliado em 50%. Então, cada partido pôde lançar candidaturas para 150% das cadeiras que se encontravam em disputas. E um outro problema é que o percentual de vagas a serem reservadas para cada sexo deveria ser calculado levando em conta não efetivamente a quantidade de candidatos apresentados, mas o número total de candidatos que o partido ou a coligação poderia lançar. Esses pontos certamente contribuiriam para que a inserção das mulheres não fosse de fato efetiva naquele momento. Então, principalmente ao definir que essa porcentagem de reserva de vagas deveria incidir sobre a lista em potencial e não sobre o número final realmente de candidatos, a lei das eleições perdeu a sua força e eficácia no que se refere à participação feminina. E os partidos políticos aproveitaram essa brecha e simplesmente não preenchiam as vagas, não completavam as vagas que poderiam completar. E assim estavam, de fato, dentro da lei, ainda que não promovendo a inserção de mulheres na política. Então, na medida em que a política de cotas foi se estabelecendo no país e que esses erros foram sendo percebidos, fez-se necessária uma nova modificação na legislação. E assim, em 2009, veio a Lei 12.034, que deu uma nova modificação, uma nova redação a toda essa política. Então, essa lei tornou obrigatório que o preenchimento desse percentual mínimo para cada sexo de 30% acontecesse, e a partir daí, sim, tivemos um aumento expressivo de candidatas mulheres. Um outro ponto importante dessa lei foi a destinação de 5% dos recursos dos fundos partidários para os programas de produção e difusão de participação política de mulheres. E, além disso, ainda houve a reserva de 10% do tempo de propaganda partidária gratuita na rádio e na televisão para cada sexo, para as mulheres, né, efetivamente, no caso aqui que a gente está discutindo. Então, a partir dessa modificação de 2009, realmente a participação das mulheres começa a crescer, né? O número de candidatas começa a crescer, mas o número de eleitas efetivamente não. E por quê? Porque aí a gente tem uma questão séria em relação ao financiamento, né? Então, você não vai ter, ainda que você tenha muitas candidatas, mas você não vai ter muitas eleitas se os próprios partidos não estimularem e não apoiarem de fato as candidaturas femininas. Então, a quantidade de recursos, de verbas, ela é determinante sim para o sucesso, né, na competição para esses cargos eletivos. Então, esse desenho que se estabelece nesse momento, ele acabava ainda dando brechas para a criação de candidaturas meramente formais. Então, as famosas candidaturas laranja. Então, pessoas que eram apresentadas como candidatas, e basicamente mulheres, mas que de fato não estavam concorrendo, que estavam sendo boicotadas e que não estavam recebendo o devido financiamento das suas legendas partidárias. Então, esse problema levou a uma percepção de que, para que as cotas realmente fossem efetivas, era preciso vincular a candidatura ao investimento da candidatura. Então,
no contexto de discussões sobre reforma política em 2015, foram criados mais incentivos para participação e efetiva eleição de mulheres na política. A gente tem nesse momento a Lei 13.165, né, que é o produto final dessa reforma, que aí prevê sim que os partidos destinem obrigatoriamente recursos para campanhas de mulheres. Então, o artigo 9º dessa lei estabelecia que um mínimo de 5% dos recursos para campanha e no máximo, né, num limite de 15% dos recursos de campanha do fundo partidário fossem destinados para essa finalidade, da participação feminina. Então, olha que coisa complexa. Embora essa mudança tenha sido feita no sentido de estimular e determinar que as campanhas femininas recebessem verbas, na prática isso gerou uma desigualdade formal entre homens e mulheres. Por quê? Porque ela instituiu a seguinte desigualdade: você tem que ter um mínimo de 30% de mulheres, candidaturas de 30% de candidaturas femininas. E, no entanto, no que se refere ao acesso ao fundo partidário, esse máximo é de 15%. Ou seja, os homens acabariam sendo privilegiados. Por isso, em 2016, a gente tem o cumprimento quase, né, na marca aí dos 30%, um pouquinho maior. Nós tivemos 31,89% de candidaturas femininas, mas que na prática não foram consideradas efetivas, e muitas mulheres, inclusive muitas candidatas, foram acusadas de fazerem parte de uma grande farsa, né, dessas candidaturas laranja, dessas candidaturas meramente formais. Naquele ano, né, das eleições de 2016, segundo dados do TSE, né, do Tribunal Superior Eleitoral, 16 mil candidatos não tiveram nenhum único voto, ou seja, nem eles votaram em si mesmos. E desse total, 14.417 eram mulheres. Então esse dado realmente é muito significativo sobre a mera formalidade da participação feminina. Assim, a Lei 13.165 de 2015, ao invés de aprimorar a inclusão e participação das mulheres, acabou dificultando essa participação e produzindo subrepresentação. Por isso, ela foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade no STF, ajuizada no STF, que foi a ação 5617. Então, em 2018, o Supremo Tribunal Federal julgou essa ação e definiu que esse dispositivo da reforma eleitoral era inconstitucional. Então, a maior parte dos ministros entendeu o quê? Que deveria se equiparar o patamar legal mínimo de candidaturas aos recursos que seriam empregados. Então, se o mínimo de candidaturas são 30%, né, para cada sexo, no mínimo 30% também para o financiamento das campanhas, e aí, no caso, falando das campanhas feministas. Isso tanto nas eleições proporcionais quanto nas majoritárias. E no caso de haver, por exemplo, um percentual mais elevado ao mínimo de candidaturas femininas, que é de 30%, os ministros disseram que os recursos deveriam ser alocados pelo menos na mesma proporção. Uma outra questão que os ministros enfrentaram também nesse momento foi em relação ao tempo de TV, que, segundo eles, não deveria ser limitado a 10%, mas também deveria ser proporcional às candidaturas. Agora, mais recentemente, em 2017, nós tivemos uma emenda constitucional, a Emenda Constitucional 97, que vedou, a partir desse ano de 2020, ou seja, a partir dessas próximas eleições municipais, a celebração de coligações nas eleições proporcionais para as casas legislativas. Essa proibição terá um impacto direto na questão de cotas para mulheres. Por quê? Porque antes o preenchimento das cotas poderia se dar por partido ou por coligação, ou seja, pela união de 2 ou mais partidos. E agora não. Agora cada partido vai ter que cumprir o percentual de cotas. Então, espera-se que nessas próximas eleições essa medida fomente a candidatura de mulheres e, né, o seu êxito também posteriormente como eleitas. Então a gente precisa sempre refletir sobre a maneira como essa política de cotas foi implementada historicamente no Brasil e sobre de que forma ela pode dar empoderamento real às mulheres. Então, no Brasil até então, elas eram vistas como medidas meramente formais, né, que não produziriam uma efetiva inserção. Por isso não houve um amplo debate social e mesmo dentro do Congresso Nacional quando da aprovação das primeiras medidas, das primeiras ações afirmativas nesse sentido. Nós esperamos que esse ano, no ano de 2020, com essas alterações que eu mencionei para vocês,
haja de fato um grande incremento na participação feminina e na eleição de mulheres, tanto para as câmaras municipais quanto para a chefia do Poder Executivo Municipal. Desde o século XVIII, que as sufragistas, que eram as mulheres que lutavam pelo direito ao voto feminino, eram vistas como monstruosas, porque supostamente elas estariam alterando a ordem natural das coisas, pois estariam retirando as mulheres de seu lugar de pertencimento original, o lar, e colocando as mulheres na arena pública. Nos dias de hoje, as feministas são vistas ainda dessa forma, quando o que elas querem é reivindicar o direito das mulheres de terem também uma vida política. Todas essas imagens e frases que afirmam que política não é coisa para mulher são constantes lembretes não apenas de que ali não é o lugar feminino, mas também que elas devem ocupar, de uma maneira geral, posições subalternas na sociedade. São lembretes também de que elas não podem, não devem participar como iguais dos processos decisórios de uma coletividade. Por isso, todas essas situações constituem um tipo específico de violência, que é a violência política de gênero. A Convenção Internacional para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, que é a Convenção de Belém do Pará, de 1994, define violência contra a mulher como qualquer ato ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. A violência política de gênero é, assim, uma violência específica que pode ser praticada contra as mulheres, mas que não costuma ser muito comentada. Ela é tão pouco falada que, na maioria das vezes, nem existe o entendimento de que, de fato, estaria ocorrendo ali uma violência. Por isso, a percepção dessa violência acaba não sendo clara até mesmo para suas vítimas. A violência política de gênero pode ser definida como qualquer violência de cunho físico, psicológico, sexual, que tenha o intuito de cercear e até mesmo de impedir que as mulheres se coloquem no pleito ou que participem da vida político-partidária. Essa violência acontece por vários motivos, seja por uma crença de que, de fato, as mulheres devem estar restritas ao espaço privado, seja por uma questão de disputa de poder. Muitas mulheres têm, então, sua vida pessoal exposta, sofrem violência, assédio e ameaças de todos os tipos. E essa é uma das principais razões pelas quais a participação feminina na política é tão baixa. Essa violência política de gênero pode se dirigir contra mulheres candidatas, eleitas ou nomeadas no exercício de suas funções públicas, ou pode se dirigir até mesmo às suas famílias. Apesar de, como dito, ser uma violência pouco comentada, infelizmente ela é extremamente comum e ela independe do espectro ideológico da mulher. A violência política de gênero também pode ser um dos meios de violência contra a mulher dentro do ambiente doméstico e familiar que estão previstos lá na Lei Maria da Penha. Ela ocorre, por exemplo, quando o marido não permite que a mulher se filie a um partido político ou então que registre sua candidatura. É certo que o debate político é recheado por ofensas, mas enquanto o homem, por exemplo, é chamado de ladrão, de burro, as mulheres são atacadas por questões pessoais que normalmente estão associadas à sua aparência, a um suposto descontrole emocional, à sua conduta sexual. Ou seja, elas são sempre as gordas, as feias, as histéricas, as mal-amadas ou as prostitutas e as loucas. A violência política de gênero também pode se dar de uma maneira mais sutil, quando não há uma ameaça clara ou uma agressão clara, mas há, por exemplo, o impedimento de que a mulher permaneça em determinado espaço com seus filhos. Os números são bastante graves. Segundo dados da União Parlamentar Internacional junto com a ONU Mulheres, em uma pesquisa realizada com mulheres parlamentares de 39 países, 82% das entrevistadas disseram que já experimentaram algum tipo de violência psicológica na sua atuação política. 44% dessas mulheres receberam ameaças de morte, estupro, espancamento ou sequestro e 25% experimentaram efetivamente uma violência física. Além disso, 25% também das entrevistadas disseram que foram alvo da violência política de gênero dentro do próprio parlamento, ou seja, no exercício efetivo de suas funções e dentro da Casa Legislativa. Para quase 40% do total das entrevistadas, é claro que a violência política de gênero dificultou não só sua liberdade de expressão, mas o pleno exercício de seu mandato.
Para a professora Marlise Almeida, da UFMG, a violência política de gênero, na verdade, é parte de um processo maior de desdemocratização. Ou seja, há uma perda para o regime democrático. E esse processo de violência política de gênero está relacionado ao crescimento das políticas antigênero que tem se dado nos últimos anos, principalmente a partir ali do ano de 2014, não só em nosso país, mas no mundo de uma maneira geral. Ou seja, essa violência é uma tentativa de resgatar aquele modelo tradicional de mulher que deve cuidar da casa, da família e deixar o espaço dos parlamentos ou dos cargos do poder executivo reservado apenas para homens. E homens, obviamente, de um tipo específico, né? Homens brancos, heterossexuais, né? Das classes dominantes. Como já foi dito anteriormente, a exclusão das mulheres da vida pública, ela é acompanhada de várias especulações e do argumento de que essa ocupação traria uma ação desestabilizadora para toda a sociedade, seja no mundo público ou no mundo privado. No mundo público, essa desestabilização viria do fato de que as mulheres não teriam a racionalidade necessária para a ocupação de um cargo político. E no mundo privado, o argumento seria que, ocupando cargos públicos, elas deixariam de cuidar, né, dos seus cuidados legítimos em relação às suas famílias. Mas a gente sabe muito bem que o trabalho de reprodução, que é esse trabalho que é feito no âmbito privado, esse trabalho de cuidado, né, para com o outro, que é o trabalho que tipicamente a mulher faz, é um trabalho desvalorizado, é um trabalho desprestigiado, é um trabalho que não traz poder realmente. E a consequência disso, como, né, as teorias feministas afirmam já há algum tempo, é que as mulheres acabam duplamente subordinadas. Elas ficam subordinadas na esfera pública pelas decisões que são tomadas por homens, supostamente em seus nomes, e na esfera privada o seu trabalho, ainda que seja realizado exclusivamente, não é devidamente reconhecido. Então, essas barreiras, elas não apenas organizam o sistema político, mas elas organizam a vida privada, né? Enquanto para os homens, por exemplo, o casamento, ter uma família, garante não apenas apoio, mas também um desempenho político melhorado, mais efetivo, para as mulheres, ser casada é um empecilho para a carreira política, porque elas continuam sendo as principais responsáveis, né, dentro daquela lógica que nós falamos da divisão sexual do trabalho, pelo trabalho doméstico, pelas responsabilidades de cuidados com os outros, né, com os membros da sua família, com os mais velhos, com os doentes, com as crianças. Então, a carreira política, que já é altamente exigente, somada a esses cuidados com o lar, fazem com que realmente seja um peso muito grande para que as mulheres consigam assumir essas duplas, triplas jornadas muitas vezes. É preciso dizer também, gente, que a violência política de gênero é uma violência simbólica na medida em que as próprias mulheres, as próprias pessoas que sofrem essa violência, internalizam e naturalizam essa violência e não percebem, né, muitas vezes, que estão sendo alvo de algum tipo de violência. Então, as consequências da violência política de gênero, elas são muito sérias. Por quê? Atualmente, nós temos apenas 25% de todos os cargos parlamentares disponíveis no mundo ocupados por mulheres. E, no entanto, somos mais de 50% da população mundial. Aqui na América Latina, essa média é de 30%. Mas o nosso país, infelizmente, tem uma das menores taxas de representação feminina na política. Então, no ranking de participação de mulheres no parlamento, que foi feito em 2017 pela ONU Mulheres, em conjunto com a União Parlamentar Internacional, o Brasil figurou na 154ª posição entre 174 países analisados. Ou seja, são dados muito alarmantes, né? E entre os 33 países latino-americanos e caribenhos, o Brasil ocupa o penúltimo lugar em termos de representação feminina. Ele apenas está à frente de Belize. Como nós dissemos, a violência política de gênero é uma violência pouco comentada, mas é uma violência extremamente recorrente. Acredito que vocês que estão assistindo a essa aula, que já atuam de alguma forma na esfera pública, possam inclusive já ter vivido algum tipo dessas violências que eu vou mencionar. Então, retomando a história recente da política brasileira, eu elegi alguns casos aqui que são bastante emblemáticos para a gente perceber como é que funciona a violência política de gênero. O primeiro caso aconteceu em 2007.
Acho que vocês se lembram, né? Nessa época, nós tínhamos como deputado federal o deputado Clodovil, uma pessoa que já era bastante conhecida, né, pela sua atuação na mídia, né, pelos seus programas de televisão, pela sua atuação, inclusive, enquanto estilista. Mas, quando virou deputado federal, mesmo sendo assumidamente gay, adotou uma postura extremamente discriminatória em relação às questões de gênero. Uma vez, inclusive, ele proferiu a seguinte frase. Ele disse que as mulheres atuais eram ordinárias, porque elas estavam acostumadas a trabalhar deitadas e descansarem em pé. Diante dessa frase, uma outra deputada, que também já tinha um histórico grande de atuação na vida pública, Cida Diogo, ela buscou a punição dele pelo Conselho de Ética da Câmara. Quando ele soube dessa movimentação, ele virou para Cida Diogo e falou o seguinte: não se preocupe, a frase não foi direcionada para você, porque você é tão feia que nem poderia se prostituir. Então nós temos aí o primeiro caso que é muito emblemático para a gente entender como é que funciona a violência política de gênero, porque além de falar da mulher na esfera pública a partir de questões físicas, sexuais, que em nada tem a ver com o desempenho de uma carreira como a de deputada federal, também é muito emblemático esse exemplo, porque mostra que o fato de vivermos alguma violência relativa à questão de gênero não nos dá necessariamente consciência sobre essa violência. Então, o Clodovil, um deputado assumidamente gay, né, uma minoria, portanto, tal como as mulheres, ele assume uma frase extremamente sexista, né? Então, o fato de ser minoria não nos dará necessariamente clareza sobre a situação de outras minorias e nem sobre a nossa própria, né? Porque, inclusive, outras frases do Clodovil podem ser classificadas como bastante homofóbicas e muitas mulheres que ocupam cargos públicos também podem acabar reproduzindo essa violência política. E por que isso se dá? Isso se dá, gente, porque existe também uma violência específica, uma outra violência específica, que é chamada de violência simbólica. O que é a violência simbólica? Os códigos sociais, eles estão todos estruturados a partir da lógica do dominante. Quando a gente fala da questão de gênero especificamente, o dominante é o masculino. Então, todos os códigos sociais estão estruturados no sentido de que há uma hierarquia de gênero. E nós, mulheres, muitas vezes reproduzimos também esse código, ou seja, nós internalizamos esses códigos e nós nem percebemos quando nós reproduzimos ou muitas vezes quando nós somos alvo de algum tipo de violência que dele decorra. Então daí a dificuldade que nós temos para que a violência política possa ser apontada e consequentemente combatida. Então peguei esse exemplo lá de 2007, um pouco mais antigo, mas achei interessante porque há esse outro componente de gênero aí que é muito claro em relação à questão da orientação sexual do deputado que à época teve uma conduta bastante agressiva em relação às mulheres. Mas trazendo um pouco mais para o momento presente, a gente pode pontuar aí também o ano de 2014 como um ano que foi muito paradigmático nesse sentido. Em 2014, o atual presidente da República, que à época ainda era deputado federal, ele proferiu agressões verbais contra a deputada federal também, Maria do Rosário, dizendo que, como ela era feia, ela não merecia ser estuprada. Então, essa frase, ela tá errada em todos os sentidos, obviamente, não só do ponto de vista da violência política, né? Porque desprestigia uma outra deputada, né? Uma outra colega de Câmara dos Deputados a partir de um atributo físico, mas também porque naturaliza a questão do estupro, que é uma questão muito séria e uma violência também em relação à qual nós, mulheres, somos alvo o tempo todo. Então, essa frase que foi amplamente divulgada à época demonstra claramente como é que funcionam os mecanismos dessa violência política. Também em 2014, nós estávamos no momento das eleições presidenciais e vocês devem se lembrar que nós tínhamos 3 candidatas à presidência da República. Aliás, algo bastante simbólico, né? 3 mulheres concorrendo à presidência da República, inclusive, né, 2 delas com chances reais, né, de eleição. Nós tínhamos a Dilma Rousseff, que foi efetivamente, né, a pessoa que ganhou as eleições, a Marina Silva e a Luciana Genro. As 3 eram alvos constantes
de críticas, inclusive em reportagens jornalísticas. Então não eram apenas memes, piadas de internet, grupos de WhatsApp, também eram, mas até mesmo em reportagens jornalísticas, o vestuário, o gestual, a postura excessivamente ou não necessariamente feminina, aliás, desculpem, estava sendo julgada. Então vocês devem se lembrar, por exemplo, que a voz estridente da Marina Silva virou uma questão a ser discutida na esfera pública, ou então o jeito histérico da Luciana Genro, né, que também supostamente não a qualificaria para atuação na vida pública, ou por fim, um jeito excessivamente masculino que a Dilma Rousseff teria de se manifestar. Sobre a Dilma Rousseff, inclusive, gente, acho que nós temos que pontuar mais algumas coisas, né? Talvez fosse uma mulher que não tivesse a melhor das retóricas, mas nós temos vários políticos homens que também não têm uma retórica muito adequada, enfim, ou muito sofisticada. E, no entanto, as críticas sobre a Dilma Rousseff, inclusive comparando agora com o atual presidente da República, elas são muito mais pesadas, né? O atual presidente da República, ele comete vários erros, não só gramaticais, mas tem dificuldade de se expressar, trabalha com dados que muitas vezes não se confirmam. E, no entanto, se nós compararmos as críticas que eram feitas a Dilma e as críticas que são feitas agora ao Jair Bolsonaro, nós vamos ver que, de fato, há um peso muito maior a respeito da Dilma. Gente, não se trata aqui de fazer julgamento nenhum de valor a respeito de ideologias, né, de vertentes político-partidárias. A gente está fazendo uma análise dos discursos que são proferidos sobre dois presidentes, né, a ex-presidenta e o presidente atual, e a maneira como esse discurso tem sido encarado pela mídia, ok? E aí, continuando no tema Dilma, vocês devem se lembrar também de um outro momento que foi muito simbólico, né? Nós vivíamos uma crise financeira, nós vivíamos um momento de aumento do preço dos combustíveis, e qualquer crítica a essa situação era totalmente válida. O problema é que a crítica não era simplesmente a crise econômica ou o aumento do preço dos combustíveis. A crítica foi materializada por meio da confecção de adesivos em que a presidenta Dilma Rousseff aparecia de pernas abertas ali na bomba, né, de abastecimento dos carros, e estava sendo, de fato, penetrada quando o carro era abastecido. Então, assim, eu não vou dizer nem apenas o mau gosto, porque isso ultrapassa o mau gosto, né? O mau gosto e a agressividade que essa imagem nos passa é muito grande, porque além de ser uma violência política, tem-se ali também a configuração de um ato que configura uma violência sexual. E nós, mulheres, somos o alvo preferencial da violência sexual. A violência sexual é uma violência que recai principalmente sobre mulheres e principalmente sobre meninas. Então é muito grave que se faça uma crítica a um governo, que a princípio seria legítima, mas por meio de uma imagem que tem uma conotação de abuso sexual. Seguindo aí nessa cronologia dos exemplos tristes, né, da violência política, nós podemos apontar também o caso talvez mais extremo de todos, que foi o assassinato da vereadora Marielle Franco em 2018 aqui no Rio de Janeiro. E é muito simbólico, gente, é muito simbólico porque a Marielle era uma mulher extremamente posicionada, politizada, assertiva, mas uma mulher negra, de periferia, lésbica. Então, o silenciamento da voz da Marielle não é simplesmente o silenciamento da voz de uma mulher, é o silenciamento de uma voz de uma mulher que representa ainda outras variáveis sociais muito relevantes, né? E a Marielle claramente foi silenciada, inclusive vocês também devem ter assistido aquele vídeo em que ela diz isso, que ela não vai ser silenciada, porque ela vai falar, porque ela tem um lugar, porque ela foi eleita, e aliás, muito bem votada, e que ela tem direito a se manifestar no plenário da Câmara dos Vereadores. E aí nós temos um assassinato que até hoje não está devidamente elucidado, né? Nós não temos ainda a descoberta, né, de quem são os mandantes desse crime, mas claramente nós sabemos que é um crime político. Então, o homicídio é a forma mais grave, né, de cometimento dessa violência política de gênero. Posteriormente ao caso da Marielle, nós temos o ano de 2019, que foi um ano recheado de situações bastante divulgadas a respeito de violência política de gênero. Nós tivemos uma situação na Assembleia Legislativa de São Paulo em que a deputada Érica Malunguinho, que inclusive é uma mulher transexual e negra,
sofreu ameaças até mesmo de agressões físicas por parte de um outro deputado, né? Pelo uso do banheiro feminino, né? Ele disse que se pessoas como ela estivessem no banheiro feminino, ele as tiraria a tapa. Então, assim, uma ameaça de violência física mesmo acontecendo dentro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o que é extremamente grave. Seguindo aí no ano de 2019, em outra Assembleia Legislativa, nós tivemos também a situação da deputada Ana Paula da Silva, né, do PDT lá de Santa Catarina. Ela foi eleita como deputada estadual e já tinha uma trajetória, né, uma carreira política, era prefeita de Bombinhas, inclusive saiu com uma boa avaliação, uma grande avaliação, e no entanto, na sua posse, o que foi colocado em pauta foi a suposta inadequação de sua vestimenta. Ela trajava um macacão vermelho com um decote e foi acusada de muitos nomes que se referem à sua suposta conduta sexual e desmerecendo aí toda uma história, né? Todo um trabalho político que ela já tinha, uma carreira política consolidada que ela já tinha. E a deputada falou uma frase numa entrevista que ela deu, que eu achei muito interessante e importante para pontuar aqui com vocês. Ela disse o seguinte: a participação da mulher na sociedade é tão minúscula que um decote pode ficar enorme. Acho que essa frase é autoexplicativa, né? Por fim, como último exemplo, ainda em 2019, eu trouxe o caso da Joyce Hasselmann, uma deputada eleita pelo PSL e que foi rechaçada pelos próprios colegas de partido quando ousou discordar, quer dizer, a discordância faz parte, né, da vida política, e foi chamada, né, de nomes, né, de baixo calão, foi julgada pela sua aparência física, foi julgada também, né, por uma suposta conduta sexual, o que mostra, gente, por isso que eu trouxe esse último exemplo, que a violência política de gênero, ela não escolhe um espectro ideológico. Infelizmente, ela está em todos os espectros, em todos os partidos. E quando é que ela aparece? Ela vai aparecer justamente nesse caso, o da Joyce, fica muito evidente. Quando a mulher ousa discordar, quando a mulher, na verdade, ousa colocar a sua voz. E aí, que foi o caso justamente da Marielle também. Quando as mulheres estão no espaço público, mas além disso, ousam discordar, né, da postura masculina predominante, elas são alvo de todos esses tipos de violência, né, que no final configuram o que a gente chama de violência política de gênero, que pode ir desde uma agressão verbal até mesmo uma agressão física, sexual ou até a morte, como aconteceu com a Marielle. No Brasil, não existe uma lei específica que trate sobre a violência política de gênero. Como nós já vimos, se essa violência ocorre no contexto doméstico e familiar, é possível acessar a Lei Maria da Penha. E se essa violência configurar algum tipo penal, como lesão corporal, homicídio, estupro, ameaça ou algum crime contra a honra, também é possível processar e julgar individualmente esses casos. Contudo, é importante que haja uma tipificação específica para que esse tipo de violência ganhe visibilidade e possa ser combatido. Por isso é que no Congresso Nacional, nesse momento, correm 2 projetos de lei que buscam transformar a violência política de gênero em crime eleitoral. São eles o Projeto de Lei 9699 de 2018 e o Projeto de Lei 349 de 2015. Nesses projetos é prevista a pena de reclusão para quem cometer violência política através de pressão, perseguição, assédio, ameaça, agressão, seja física ou psicológica, é bom que se pontue, contra mulheres que são candidatas, eleitas, nomeadas ou estão no exercício de um cargo público. Também existe a discussão de um terceiro projeto no âmbito acadêmico. Essa discussão tem sido coordenada pela professora Lígia Fabris, do Programa de Diversidade da Fundação Getúlio Vargas aqui no estado do Rio de Janeiro, em parceria com a ONU Mulheres e com outras universidades. Aqui na América Latina, há 2 países que já têm uma legislação específica sobre esse assunto e foram, na verdade, pioneiros nessa legislação, que são Bolívia e México. E por que será que isso ocorreu? Justamente porque esses são um dos poucos países em nosso continente que conseguiram uma participação das mulheres na política quase paritária. Ou seja, as mulheres adentrando
no poder legislativo, puderam transformar a legislação no sentido de combater a violência política de gênero e estimular a participação de outras mulheres na política. Daí a importância que a representação de uma mulher seja feita por outra mulher. A superação da violência política de gênero passa por uma questão mais ampla, que é a superação da própria dominação masculina que é estrutural em nossa sociedade. E isso depende de um processo educativo que começa desde o nascimento. O Estado tem um papel fundamental nesse processo, pois ele vai produzir as políticas públicas inclusivas e vai fomentar as discussões de gênero dentro das escolas. Infelizmente, porém, grupos conservadores ligados a determinadas vertentes religiosas e movimentos como o movimento Escola Sem Partido têm difundido a ideia de que haveria uma ideologia de gênero, que seria uma ideologia maléfica, voltada para a destruição das famílias, doutrinação das crianças e negação da biologia. O que existe, na verdade, são estudos de gênero, estudos que buscam entender e desnaturalizar as relações sociais baseadas no sexo. Tais estudos têm sido de extrema relevância ao longo do tempo para diminuir a desigualdade de gênero. E uma de suas temáticas é, inclusive, a questão da violência contra as mulheres. Porém, os grupos conservadores já mencionados demonizaram esse debate e têm usado esse debate como uma forma de plataforma política e para conseguir resultados eleitorais, como vimos nas últimas eleições. Assim, eles criaram uma ideologia e agora se vendem como defensores da sociedade contra essa ideologia. De todo modo, de maneira mais objetiva em relação à questão específica da violência política de gênero, para que ela possa ser enfrentada, é preciso que os projetos de lei já mencionados sejam aprovados, ou seja, é preciso que essa violência ganhe um nome próprio, uma legislação própria, para que ela possa ser percebida e, consequentemente, combatida. Contudo, mesmo que ainda não haja uma tipificação específica, cabe dizer que caso a violência política de gênero configure algum tipo de ato ilícito, é possível sim processá-la e julgá-la. Ainda que demore para que a legislação venha a ser efetivamente alterada, é possível também que o Estado, em todas as suas esferas, promova campanhas específicas sobre o tema. É o que está acontecendo agora, por exemplo, na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados promove uma campanha chamada Uma Letra Muda Todo o Contexto. Essa campanha foi promovida pela liderança da minoria, em parceria com a Secretaria da Mulher e da primeira Secretaria da Câmara, com a ideia de que sejam registrados os casos de constrangimento ou punição impostos às mulheres durante a sua atuação política. É uma iniciativa, porém, que não se destina apenas ao poder legislativo ou aos poderes legislativos. Ela se destina aos órgãos públicos nas diferentes esferas de poder e também se estende a outros espaços onde a violência política de gênero acaba ganhando corpo. É o caso, por exemplo, dos ambientes relativos às candidaturas femininas, que são os partidos políticos e outros espaços onde as campanhas acabam interagindo com eleitores. Essa campanha ela se tornou já permanente e ela vai ficar responsável pelo encaminhamento das denúncias da violência política de gênero para os órgãos competentes. Então, de acordo com o conteúdo e com o tipo de ocorrência, os relatos poderão ser encaminhados, por exemplo, para as polícias, para o Ministério Público ou para alguma outra instituição. As denúncias podem ser feitas de forma virtual e não exige identificação, então é só acessar o site. Um outro ponto que é crucial para que a gente realmente enfrente a violência política de gênero é que os partidos políticos realmente se engajem em relação a essa questão. Porque no Brasil as candidaturas dependem de uma base partidária, dependem da filiação partidária. Então, conforme a literatura tem destacado, os partidos políticos em geral, independentemente do espectro ideológico, não têm tido interesse em promover a inserção feminina. E isso se dá tanto porque há, de fato, sim, uma questão de discriminação de gênero em relação às mulheres, porque a nossa sociedade como um todo é sexista, mas ocorre também porque os partidos políticos em geral no Brasil têm uma fragilidade estrutural. Para as eleições desse ano, porém, com as mudanças que aconteceram, que nós já discutimos em relação às mudanças normativas sobre a inserção das mulheres na política, nós esperamos realmente resultados mais otimistas, porque além da questão do financiamento das campanhas femininas, que passa a ser
no mínimo proporcional às cotas de 30%. Nós temos também a obrigatoriedade de investimento na formação política de mulheres. Nós tivemos também o já mencionado fim das coligações partidárias. E existe também uma outra questão que não foi dita, que é o próprio fim dos financiamentos privados de campanha. O que a gente espera com isso tudo, então? Que os partidos políticos percebam que até mesmo por uma questão pragmática, eles só poderão ter sucesso eleitoral se tiverem também mais candidatas e que essas candidatas também obtenham sucesso. Então, a vitória nas urnas dos partidos hoje também depende da vitória das suas filiadas. Então, quando a gente pensa nesse engajamento realmente dos partidos políticos com a participação feminina, é preciso que seja um engajamento efetivo, constante, permanente, sistemático. Não pode ser uma formação pontual e depois a questão das mulheres se perder dentro do partido político. Isso de fato tem que se tornar uma bandeira e uma atividade programática dentro de todos os partidos políticos e, como eu disse, independentemente do espectro ideológico, ainda que nós saibamos que historicamente os partidos de esquerda têm se mostrado um pouco mais abertos, porque com muitas limitações também, às questões de gênero e a inclusão das minorias como um todo, todos os partidos hoje precisam perceber que as candidaturas femininas devem ser estimuladas. Então, os partidos devem oferecer às suas candidatas todas as condições necessárias para que elas concorram na disputa eleitoral. O que vai desde embasamento político, a conhecimento, planejamento de campanha, instruções de marketing eleitoral, enfim, tudo aquilo que vai facilitar a busca, do voto pelas mulheres. De todo modo, além do Estado, e dos partidos políticos especificamente, a sociedade civil como um todo também pode participar desse processo, que é justamente o que está acontecendo aqui com esse curso de formação política que é promovido pela OAB. E aí, vamos pontuar novamente a questão que tem organizado toda a nossa fala. O problema não é e nunca foi a suposta falta de interesse das mulheres em participar da política. O problema foi e continua sendo o fato de que temos uma cultura sexista, temos uma cultura machista que coloca um muro entre mulher e política como se fossem realidades incompatíveis. Por isso, para que as mulheres possam de fato ter êxito eleitoral, é preciso que elas tenham incentivo, subsídio e principalmente segurança para poder ter sucesso e terem uma atuação legitimada e serem reconhecidas também como agentes políticos relevantes. Ao final de nosso encontro, eu gostaria de reforçar a seguinte reflexão. Como é possível que nós, mulheres, tenhamos interesse e participemos efetivamente da vida política se a todo tempo nos é dito que política não é lugar de mulher? E se mesmo as mulheres que conseguem romper essas barreiras e ocupar cargos públicos sofrem situações de agressões, insultos e submissões em suas carreiras? O argumento do desinteresse feminino é falacioso e perverso, porque ele coloca nos ombros das mulheres a responsabilidade por não estarem em um espaço que lhes é fechado e um espaço que foi construído historicamente por homens e para homens, ou seja, um espaço moldado a partir de códigos e de uma simbologia masculina. Alguns poderiam questionar se a presença de mulheres na política alteraria de fato a situação feminina, considerando que a pauta feminista, ou seja, a luta pela igualdade de gênero, nem sempre é defendida por todas as mulheres. E que também não há um tipo universal de mulher, ou seja, existem mulheres com diferentes ideologias, interesses e pertencimentos. Isso é verdade, mas existe um ponto de união nessa identidade coletiva que é necessária para que se faça a luta política. O ponto de união é: todas nós mulheres temos uma perspectiva social semelhante a partir da estrutura social de submissão sob a qual todas nós vivemos. Ou seja, o interesse de uma mulher pode até ser representado, por exemplo, por um homem, mas a perspectiva social de uma mulher só pode ser representada por outra mulher que vivencia as mesmas situações de dominação masculina. Na verdade, a inclusão de mulheres na política não deve apenas significar um aumento quantitativo, mas sim qualitativo, ou seja, é preciso redefinir a maneira como os espaços de poder estão colocados. É preciso mudar os códigos de atuação desses espaços.
Por isso eu digo, não só para vocês que serão candidatas, mas para todas as pessoas e principalmente para todas as mulheres. É preciso ser feminista, pois o feminismo vai mudar a maneira como a atuação na vida pública se coloca e tem uma capacidade de transformação social enorme. Por isso, desejo muita sorte a todas vocês e espero que, quando eleitas, defendam arduamente a bandeira da igualdade de gênero. Foi um prazer. Espero que vocês tenham gostado da aula. Para confirmar sua participação, envie até o dia 31 de outubro de 2020 um e-mail para maismulhereseleitas@gmail.com com o nome da aula, seu nome completo e o número de seu telefone. Agradecemos a sua participação e esperamos você no próximo módulo.